Esta tecnologia que tem vindo a transformar a vida de milhões, já de milhões de pessoas em todo o mundo. Eu próprio sou uma dessas pessoas e que nós, nestas quartas-feiras científicas, nós apresentamos não só como esta tecnologia funciona, mas também casos reais e também aportes de profissionais de saúde que hoje em dia já utilizam esta tecnologia na sua prática diária para melhorar as condições de saúde de todas as pessoas que a utilizam. O meu nome é Viriato Duarte, sou assessor de saúde e com muito prazer estou aqui esta noite. Esta noite que vai ser uma noite bastante interessante porque não só vamos ter aqui uma convidada especial como profissional de saúde que vai dar o seu parecer sobre esta tecnologia que vamos falar. É uma profissional de saúde que já utiliza esta tecnologia há quase 3 anos na sua prática clínica e vamos também ter aqui dois testemunhos muito impactantes de transformação de vidas que tiveram com a utilização desta mesma tecnologia. Portanto, vamos dar início a esta apresentação e eu, como assessor de saúde, naturalmente não poderia deixar de falar não só desta tecnologia, mas também de todos os cuidados que nós temos que ter no nosso dia-a-dia, porque não são tecnologias e não são medicamentos, não são outras terapias que vão resolver as coisas da nossa vida. Nós temos que ter uma ação proativa no dia-a-dia com a nossa saúde e isso passa muito pela parte da prevenção. Se estão aqui como convidados ou convidadas nesta apresentação, primeiro de tudo agradeçam à pessoa que vos convidou, porque de certeza que essa pessoa vos convidou porque acredita que vocês estão à procura de envelhecer com qualidade, porque envelhecer, todos nós vamos envelhecer, ninguém foge a essa realidade, mas há duas formas de nós envelhecermos, ou envelhecemos com dores, com limitações, ou vamos envelhecer com qualidade, não é? Com a capacidade de nos sustentarmos a nós próprios e não estarmos dependentes de outros. E quais são as medidas que nós temos que ter para este âmbito, para que nós possamos envelhecer com qualidade? E eu vou aqui, de uma forma muito resumida, tocar nestes pontos que são os pontos de prevenção. Se nós olharmos aqui para estas duas realidades, estas duas senhoras, as duas apresentam a mesma idade, 70 anos de idade, mas sem dúvida, se nós olharmos para estas duas imagens, vemos a grande diferença entre uma e a outra. A verdade é que do lado esquerdo apresenta uma pessoa totalmente saudável, sorridente, contente com a vida, e a outra totalmente debilitada na sua saúde e naturalmente sem qualquer qualidade de vida. Qual é a diferença entre estas duas pessoas? Pois bem, são alguns cuidados que nós temos que ter no nosso dia-a-dia, são os tais cuidados na prevenção. E esses cuidados são simples, é termos uma alimentação cuidada, uma boa nutrição, uma boa atividade física, porque nós somos seres de movimento e a atividade física não é só por uma questão de aparência, tem a ver com questões de saúde. Também uma boa hidratação. A hidratação é fundamental, visto que o nosso corpo é 60% a 70% composto de água, as nossas células são sensivelmente 90% de água e se nós não hidratarmos o corpo não vai responder às necessidades. Luz solar é tão fundamental, essa luz solar que nos transmite frequências de luz que estimula o nosso corpo a muitos processos bioquímicos fundamentais. A qualidade do sono, que cada vez mais está comprometida devido aos nossos níveis de stress do dia-a-dia e que muitas das vezes a nossa qualidade de sono não é a mais correta e por isso o corpo não responde da melhor forma. E depois também, naturalmente, o equilíbrio emocional, porque as nossas emoções também controlam a nossa saúde e temos que ter, sem dúvida, um equilíbrio emocional para uma excelente saúde. Portanto, no âmbito e em resumo, estes passos são os passos fundamentais para uma boa prevenção e para que possamos envelhecer com dignidade, envelhecer com qualidade e não estarmos dependentes de outros. Mas esta realidade não evita que o nosso processo de envelhecimento ocorra. E há aqui um fator muito importante. A regeneração celular ocorre durante o processo de envelhecimento cada vez de forma mais lenta e esse aporte na regeneração celular precisamos de um apoio externo para esse efeito. E a verdade é que surgiu efetivamente esta tecnologia que nos dá aporte nessa necessidade que o ser humano até hoje não tinha e é sobre esse âmbito que nós vamos falar hoje. Há algo que é fundamental nós entendermos.
as doenças ou as condições de saúde debilitadas têm vindo a piorar, têm vindo a degradar-se ao longo dos anos e especialmente nas últimas décadas, muito em base das mudanças de estilos de vida. E a verdade é que cada vez mais, apesar da medicina estar a evoluir muito, mas não está a acompanhar o crescimento das doenças ou das condições críticas de saúde. Por exemplo, a saúde mental, especialmente depois da pandemia, teve um crescimento exponencial, como todos vocês sabem. As doenças cardiovasculares têm aumentado drasticamente e nos últimos 30 anos aumentou a nível mundial mais de 60%, e, por exemplo, doenças autoimunes, chamadas doenças novas, não é? Porque a verdade é que nunca existiam estas doenças até há poucas décadas atrás e hoje já são mais de 80 tipos de doenças autoimunes que existem e a crescer. A verdade é que os gráficos não enganam e os dados estatísticos não enganam. Se olharem para este gráfico, desde os anos 90 até a atualidade, o crescimento tem sido exponencial e aproxima-se a uma época em que o crescimento vai ser drástico. Portanto, se este crescimento tem surgido nas últimas décadas, tudo aponta para estas mudanças de estilos de vida no âmbito de alimentar e cuidados de saúde e de preventivos, que as pessoas hoje não têm feito com total regularidade, e nós temos que mudar esta realidade, porque senão vamos viver umas gerações futuras muito doentes. A verdade é que a ciência tem-se direcionado muito ao âmbito das células estaminais. Todos vocês já ouviram falar sobre células estaminais, nomeadamente na última década foi muito falado, porque a ciência tem-se direcionado em procurar soluções a tratamentos, digamos assim, utilizando células estaminais. E porquê as células estaminais? Porque as células estaminais são as células mais importantes do nosso organismo. Todos nós nascemos de uma célula estaminal. A verdade é que quando há a fecundação do óvulo com o espermatozoide dentro da barriga da nossa mãe, a verdade é que origina uma célula estaminal e é a partir daí que nós somos formados, não é? O corpo é formado através de células estaminais e as células estaminais mantêm-se no nosso organismo como mecanismos de reparação de todos os órgãos e tecidos, já vamos falar sobre isso. A ciência tem-se direcionado neste âmbito. Até hoje surgiram muitas formas de terapias invasivas, com injeções de células estaminais, que não só não estão acessíveis a qualquer pessoa, mas também há fatores de risco inerentes a esse tipo de tratamentos. Mas houve uma empresa, a LifeWave, que descobriu uma forma não invasiva e totalmente natural de reativar as nossas próprias células estaminais. Vou, de forma muito curta, falar sobre esta empresa, só para os convidados desta sala saberem a origem desta tecnologia, para perceberem que é uma empresa digna de ser reconhecida. É uma empresa dos Estados Unidos que já conta com 21 anos de mercado, uma empresa gigantesca. Hoje faz distribuição em mais de 80 países, com fabrico próprio, instalações gigantescas, como podem ver aqui nestas imagens, e hoje já conta com mais de 5 milhões de pessoas a utilizar esta tecnologia e outros produtos que eles contam e fabricam no âmbito da saúde, bem-estar, longevidade. E, portanto, uma empresa extremamente reconhecida. Tal é que esta empresa tem vindo a receber reconhecimentos muito amplos do seu desenvolvimento. Por exemplo, o reconhecimento da entidade Bravo como a empresa de maior crescimento no ano de 2024. Foi também reconhecida em 2008 e 2010 como uma das 5.000 maiores empresas nos Estados Unidos, como empresa privada, e recentemente, isto foi no mês passado, acabou por receber desta tecnologia que vamos falar hoje, a tecnologia, esta recebeu um prémio da entidade Biotech Technology, portanto é uma entidade de reconhecimento de produtos de biotecnologia, e este produto que vamos falar hoje foi reconhecido como o produto inovação em células estaminais. Portanto, hoje vamos falar de uma tecnologia que não é o Viriato Duarte que vai apresentar que é bom, mas sim já está reconhecido por todas as entidades mundiais como o produto inovação em células estaminais. E inovação porquê? Porque é uma tecnologia protegida por distintas patentes, mais de 80 estudos clínicos que comprovam a efetividade desta tecnologia. Todos esses estudos elaborados por
universidades e laboratórios independentes, e que o criador desta tecnologia, que se chama David Schmid, um cientista com mais de 35 anos de experiência no âmbito da tecnologia e ciência, já foi premiado 2 vezes pela Hall of Fame International, e hoje já conta com mais de 200 patentes registadas. Portanto, como devem calcular, um cientista extremamente reconhecido no âmbito da saúde, no âmbito da tecnologia. Bom, vamos falar então desta tecnologia e vamos perceber porquê ter recebido este prémio de inovação em células estaminais. A grande inovação é que trata-se de uma tecnologia que não utiliza nenhum fármaco, não utiliza nenhuma substância ativa, portanto não colocamos rigorosamente nada dentro do nosso organismo. Esta tecnologia simplesmente utiliza a nossa própria luz infravermelha do nosso corpo. O nosso corpo, ao produzir calor, gera uma luz infravermelha que não se vê ao olho visto, mas através de aparelhos, de dispositivos específicos, nós podemos ver a luz infravermelha do nosso corpo, como vê aqui nesta imagem. E, portanto, essa luz infravermelha é reutilizada para fazer um processo que se chama fototerapia. Mas eu vou pôr aqui um pequeno vídeo que vai explicar de uma forma bastante simples como esta tecnologia atua no nosso organismo. Vamos ver, agora esse vídeo vai explicar que esta tecnologia, o X39, é o primeiro e único produto no mundo que ativa as nossas próprias células estaminais através da luz infravermelha natural do nosso corpo. E este processo chama-se fotobiomodulação. Este vídeo parece que aqui não me está a passar, mas não há problema, eu vou explicar como é que ele funciona. Tinha aqui configurado aqui um vídeo, mas não passou. Não faz mal. Vamos avançar. O que é a fotobiomodulação ou a fototerapia? Basicamente é a utilização de luz para estimular o nosso corpo a fazer determinados processos bioquímicos. E a fototerapia já é utilizada há muitas décadas na medicina e todos vocês conhecem processos de fototerapia. Por exemplo, as incubadoras nos hospitais. A única coisa que contém são lâmpadas de luz infravermelha para estimular o corpo do bebê, se for o caso de um bebê, para estimular esses processos. Mas, por exemplo, na área da estética profissional, é utilizado os lasers de luz infravermelha para fazer determinados processos estéticos. Por exemplo, a estimulação de produção de colagênio e muitos outros processos. A fisioterapia desportiva também, hoje em dia, utiliza máquinas de luz infravermelha para baixar inflamações musculares e outros processos. Portanto, a luz infravermelha influencia muito o nosso corpo em processos regenerativos e em processos inflamatórios. E estes processos ocorrem da mesma forma que ocorre quando nós apanhamos o sol. De certeza, todos vós sabem que quando nós apanhamos o sol, o nosso corpo reage às frequências de luz do sol e vai produzir determinados processos. Por exemplo, a produção de vitamina D. Todos nós sabemos, não é, que quando apanhamos o sol, o corpo estimula a produção de vitamina D, mas muitos outros processos, por exemplo, a produção de melatonina, melanina, e muitos outros fatores, muitos outros processos bioquímicos ocorrem no nosso organismo. Portanto, o conceito desta tecnologia, do X39, é exatamente idêntica a estes processos de apanharmos o sol ou irmos a uma clínica e apanharmos com máquinas de luz infravermelha, mas tudo isto é transportado através de um simples patch, como vocês veem aqui na imagem, na minha mão, um simples patch que nós colocamos no nosso organismo, na nossa pele, e que utiliza a nossa própria luz infravermelha para fazer este mesmo processo. Este simples patch, a única coisa que contém lá dentro são nanocristais orgânicos. Portanto, são cristais que vão refletir a nossa luz infravermelha de volta ao corpo e essa luz infravermelha então sofre uma alteração de frequências e essas frequências novas vão estimular então o nosso corpo para reativar estes processos bioquímicos. Portanto, é um processo bastante simples e que
Basicamente, esta tecnologia o que vai fazer é nada mais do que estimular o corpo a aumentar a produção de um peptídeo que o nosso corpo produz. O nosso corpo produz centenas, milhares de peptídeos diferentes, mas este peptídeo em exclusivo é um peptídeo já estudado desde os anos 70, que é um peptídeo muito importante no nosso organismo em vários processos. Por exemplo, é um peptídeo fundamental para a produção de colagênio. O nosso corpo vai perdendo a produção de colagênio ao longo do processo de envelhecimento e este peptídeo é fundamental para isso. Portanto, ele vai estimular e vai aumentar a produção de colagênio. Também ele é responsável, o peptídeo, por regeneração não só da pele, mas também de todos os tecidos e órgãos do nosso organismo. Portanto, este PET, ao aumentar a produção do peptídeo de cobre, o nosso corpo começa a ganhar, então, essa capacidade natural de regeneração de tecidos e órgãos. Além disso, o peptídeo de cobre também ele é um anti-inflamatório natural do nosso organismo. O que é que isto quer dizer? Como todos sabem, todas as doenças, sem exceção, são processos inflamatórios. Portanto, quer dizer que começa por uma inflamação. Ora, este peptídeo de cobre, sendo ele já um anti-inflamatório natural do nosso organismo, o PETs, ao aumentar a produção do peptídeo de cobre, vai ter uma ação anti-inflamatória no corpo geral, no âmbito geral do nosso organismo e, portanto, vai prevenir que ocorram determinadas consequências, determinadas doenças que ocorrem por processos inflamatórios. E descobriu-se há alguns anos atrás que este peptídeo de cobre tem uma funcionalidade muito grande e uma relação muito grande com as células staminais. Descobriu-se que quando o peptídeo de cobre está elevado no nosso organismo, portanto, quando há uma produção elevada deste peptídeo, ele ativa vários genes do nosso organismo e um desses genes é responsável pelas células staminais. O que quer dizer é que quando este PETs começa a estimular o nosso corpo a aumentar a produção do peptídeo de cobre, ele automaticamente começa a ativar esse gene responsável pelas células staminais e então começa a despertar as células staminais que estão adormecidas. E pois é, estão adormecidas. As células staminais são células que não morrem, elas simplesmente ficam adormecidas. Elas nascem e morrem connosco, mas simplesmente perdem a sua atividade. E isto está comprovado, por exemplo, aqui um relatório do New England Journal of Medicine, que demonstrou que as células staminais, a partir de mais ou menos os 25 anos de idade, as nossas células staminais começam a ficar adormecidas. Por exemplo, quando chegamos aos 30, 35 anos de idade, já só temos 50% de células staminais ativas. Quer dizer que o corpo, nesta idade, já perdeu 50% da sua capacidade regenerativa. Quando chegamos aos 60 anos de idade, já só temos entre 7 a 10% de células staminais ativas. Então já perdemos 90% de capacidade. E isto explica exatamente o porquê de, se por exemplo um jovem de 15 anos partir um braço ou partir uma perna, em 2, 3 semanas está completamente reparado, mas se uma pessoa de 60, 70 anos partir uma perna ou partir um braço, muitas vezes está meses inteiros para conseguir fazer a reparação desse osso, não é? E dessa lesão. Porque o corpo não tem quantidade de células staminais o suficientemente ativas para fazer a reparação desse tecido que foi danificado. Portanto, as células staminais, a função real das células staminais no nosso organismo são as células reparadoras de todos os tecidos e de todos os órgãos do nosso organismo. São as únicas células que têm a capacidade de se transformarem em qualquer tipo de célula do nosso organismo. E como todos vocês sabem, as células, os vários grupos celulares do nosso organismo são diferentes. As células, por exemplo, do cérebro são completamente diferentes das células dos ossos, não é? E as células dos ossos são completamente diferentes às células do estômago. Portanto, cada grupo celular tem configurações diferentes. E, portanto, as células staminais são as únicas que têm a capacidade de se transformarem em células de outros órgãos, de qualquer órgão ou tecido, e refazerem, então, esse processo de reparação e regeneração.
Portanto, por isso, as células staminais são tão importantes no nosso organismo para fazer um processo de regeneração celular. Então, o grande benefício de utilizarmos o X39 tem a ver com processos a curto, a médio e a longo prazo. A curto prazo tem a ver com a elevação do peptídeo de cobre, porque o peptídeo de cobre vai ter muitas ações da nossa saúde. Uma delas, por exemplo, é um aumento da produção de energia do nosso organismo e, portanto, nós vamos nos sentir muito mais energéticos, com mais claridade mental, porque há uma estimulação de todas as células do nosso organismo e, com isso, vamos nos sentir muito mais energéticos, com muita mais vitalidade. Depois, sendo o peptídeo de cobre um anti-inflamatório natural do nosso organismo, então vamos sentir menos inflamação e com isto vamos sentir um alívio da dor, muitas das vezes quase imediata. Temos milhares de casos que em poucas horas de utilização do X39 sentiram um alívio imediato em dores que tinham já prolongadas. Há outras pessoas que demoram mais tempo. Isto, cada corpo é um corpo, cada caso é um caso, não é? Mas a verdade é que ele, com o tempo de utilização, vai ter este efeito anti-inflamatório e, portanto, vai aliviar a dor, porque a dor é um sinal de uma inflamação. Depois vai haver também uma regulação do nosso sistema central nervoso e com isto vai haver todo um processo de descanso e com isso vai ocorrer um melhor dormir, um descanso mais profundo. E como vocês sabem, é durante o sono que ocorrem muitos processos no nosso organismo. Por exemplo, o processo de desintoxicação do organismo. Essa é a razão pela qual, quando nos levantamos, vamos logo à casa de banho, não é? É uma forma natural de acontecer, porque durante a noite nós fazemos a desintoxicação e depois temos que deitar fora aquilo que foi desintoxicado, portanto toda essa limpeza que ocorreu no nosso organismo, e também ocorrem processos de regenerativos em determinados órgãos durante o sono. Mas se nós não tivermos um bom sono, não conseguimos fazer estes processos e então começam a ocorrer determinados problemas. Portanto, este patch vai ajudar-nos também numa boa qualidade de sono. Depois ocorre também a melhor rendimento desportivo, porque temos mais energia, temos menos inflamação, vai ocorrer mais produção de colagênio, mais produção de antioxidantes, que são fundamentais para uma recuperação muscular e, portanto, vamos sentir muito mais resistência e mais rápida recuperação depois de fazer exercícios. E depois começamos a ver os efeitos a médio e longo prazo. E a médio e longo prazo já estamos a falar no âmbito regenerativo. Por exemplo, vamos ver em termos externos a eliminação de cicatrizes, portanto, naturalmente não vai eliminar a 100%, mas vai disfarçar, digamos assim, e vai recuperar esses tecidos que foram danificados e, portanto, vai haver uma eliminação quase total dessas cicatrizes, redução de rugas, fortalecimento de cabelo, fortalecimento das unhas e muitos outros processos que ocorrem, mas o mais importante, e sendo eu também da área estética, na estética utilizamos sempre esta frase que diz: a nossa pele é o espelho da nossa saúde interna. O que quer dizer é que quando a pele, portanto, essa pele, esse órgão, que é o maior órgão que nós temos, que é a pele, começa a ser reparado, quer dizer que internamente o nosso corpo já está devidamente recuperado. Quer dizer que já estamos a ter uma excelente recuperação interna e começa-se a espelhar cá fora essa recuperação. E depois ocorre isto de uma forma, no âmbito geral, e portanto vamos obter ao longo prazo um rejuvenescimento geral do nosso organismo. Portanto, estamos a falar de uma tecnologia que vai à raiz dos problemas, vai à raiz das lesões, vai regenerar todos aqueles tecidos e órgãos que estão danificados e que foram sendo danificados ao longo dos anos durante o processo de envelhecimento e que vai regenerar todos esses danos e vai manter-nos com alta vitalidade e com uma saúde bem alimentada, digamos assim. Em base dos mais de 80 estudos clínicos, e eu tento não perder aqui muito tempo nisto, porque queremos ouvir os testemunhos e também o aporte da nossa convidada especial, profissional de saúde, mas para que tenham estes dados, que eu acho que é importante saber, em base dos mais de 80 estudos clínicos que foram realizados a esta tecnologia, foi comprovado que nos primeiros dias de utilização da tecnologia, mais de 4.000 genes são reativados.
Basicamente, para as pessoas que não sabem o que são genes, eu vou fazer aqui uma comparação. Imaginem o quadro elétrico da vossa casa, não é? Tem os vários disjuntores, não é? Para ligar e desligar fichas e tomadas, ok? Os genes são exatamente essas tomadas. Portanto, ao longo do processo de envelhecimento, vários genes vão sendo desativos e o corpo começa a perder funcionalidades ao longo da vida. E este patch, ao ser colocado, nos primeiros dias, começa a reativar mais de 4.000 desses dispositivos, não é? Portanto, dessas 4.000, dessas fichas que ativam funcionalidades do nosso organismo. Portanto, mais de 4.000 genes são reativados nos primeiros dias. Com 6 semanas de utilização, proporciona um equilíbrio cerebral, portanto, como falámos do sistema central nervoso, portanto, há todo um equilíbrio desse sistema e, portanto, isso vai originar a diminuição dos sintomas do TSPT, que são sintomas pós-traumáticos, ansiedade, depressão, todo aquele stress que nós vivemos no dia-a-dia, portanto, vai ser equilibrado e, como sabem, isso vai originar um maior bem-estar geral da nossa saúde. Com 3 meses de utilização, começamos a ver externamente, há pessoas que mais cedo, outras mais tarde, mas em média, em 3 meses de utilização, começamos a ver os efeitos externos sobre o aumento da produção do colagênio. E como sabem, o colagênio é a proteína, uma das proteínas mais importantes do nosso organismo, é uma proteína estruturante, todos os nossos sistemas necessitam de colagênio e começamos a ver externamente os efeitos do aumento de produção de colagênio. A diminuição das rugas, crescimento de cabelo, mas já existiu internamente um fortalecimento do sistema esquelético e muscular que é tão fundamental. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo, o nosso sistema cardiovascular necessita drasticamente de colagênio. As artérias, o próprio coração necessita dessa elasticidade para bombear o sangue, não é? O colagênio é o responsável dessa elasticidade das artérias, não é? E das veias para que haja esse bom bombear do sangue em todo o nosso organismo, não é? Ao haver o perda de colagênio, começa a criar rigidez nas artérias e nas veias e no próprio coração e, portanto, torna-se mais difícil existir uma circulação sanguínea efetiva. Portanto, o colagênio, sem dúvida, é fundamental para todos os nossos sistemas. E com 6 meses de utilização foi comprovado que foi feito um estudo a várias pessoas em que 14 de 15 pessoas reduziram a sua idade vascular em algum tempo determinado. O que quer dizer é que há uma reversão da idade celular. E isto não acontece só no sistema cardiovascular, ocorre em todo o nosso organismo, no âmbito geral. Naturalmente este estudo foi baseado no sistema cardiovascular, mas isto reflete uma reversão da idade celular de todo o nosso organismo, ok? E por isso o próprio cientista utiliza esta frase, esta tecnologia não é um anti-envelhecimento, mas sim é a reversão da idade celular. Quer dizer que no nosso corpo, no âmbito geral, nós vamos ter células mais jovens, células mais saudáveis, mais ativas e com isso, naturalmente, o nosso corpo vai responder da forma mais efetiva a qualquer agressividade que o nosso corpo sofra em termos de saúde. Está bem? Para simplificar e para terminar esta pequena explicação da tecnologia, deste simples patch, como é que nós vamos utilizar esta tecnologia? Aqui é a parte mais simples, é colocar um patch todos os dias, colocar o patch de manhã, de retirar à noite, utilizar durante 12 horas por dia, isto naturalmente quem trabalha de dia e dorme à noite, há aquelas pessoas que trabalham à noite, portanto vão pôr quando vão trabalhar e vão retirar o patch antes de dormir, portanto tem a ver com o horário de funcionamento de cada pessoa e vamos tomar muita água. Isto é fundamental para que os processos de regeneração celular ocorram de forma perfeita. Como um grande amigo meu, o Dr. Tomás Rangel, disse uma vez, a água é como o Uber do peptídeo de cobre e das células estaminais. Portanto, a água é o que vai transportar tudo o que nós necessitamos do nosso organismo e, portanto, temos que estar bem hidratados para que estes processos regenerativos ocorram da melhor forma, está bem? E está comprovado que
6 meses de utilização continuada do X39 equivale a uma reversão da idade celular para os nossos 25, 30 anos. Eu gostava de perguntar aqui nesta sala quem é que gostaria de ter o seu organismo a nível celular. O cartão de cidadão não conta porque a idade cronológica não vai mudar, mas em termos da idade celular, quem gostaria de ter o seu corpo e as suas células como se tivessem 25 ou 30 anos de idade? Coloquem o número 1 no chat, porque eu gostaria de ver quem é que gostaria de ser mais jovem celularmente, não é? Que é isto que nós procuramos e que esta tecnologia nos oferece com uma utilização continuada. Bom, a verdade é que hoje temos aqui alguns testemunhos para apresentar sobre isto. Já vejo aí que há muita gente a querer ser mais jovem e isso é muito importante celularmente, portanto o cartão de cidadão não vai sofrer alterações, está bem? A idade cronológica não sofre alterações, é só mesmo a nível celular. Para finalizar, eu só quero demonstrar aqui algo que é importante para toda a gente. Para perceberem que esta tecnologia não contém nenhuma substância ativa, não contém químicos, não contém nenhuma substância invasiva ao nosso organismo, existem milhares de desportistas profissionais em todo o mundo que utilizam esta tecnologia na sua prática desportiva, ok? Pessoas que de certeza aqui conhecem, como David Beckham, jogadores da NBA, Lorenzo Savadori, que é o número 1 de motobike a nível mundial, e muitos outros, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, agora 2024, mais de 37 esportistas estavam a utilizar a tecnologia e, curiosamente, a maioria deles ganharam medalhas de ouro. Não sei se foi pelo X39 ou não, mas a verdade é que a maioria deles ganharam medalhas de ouro. O próprio Mike Tyson, de certeza que todos conhecem, o pugilista mundialmente famoso, utilizou neste último combate que teve há uns meses atrás, utilizou toda a tecnologia da LifeWave para aumentar a sua performance desportiva, para preparar-se para esse combate e, portanto, estes esportistas só podem utilizar esta tecnologia porque não contém nenhuma substância, porque se houvesse alguma substância, seria considerado doping, não é? Como sabem, na prática desportiva eles não podem utilizar nada, nenhuma substância e, portanto, eles podem utilizar esta tecnologia porque não contém nenhuma substância, não há nada invasivo ao nosso organismo e, portanto, o que vai lhes dar é a vitalidade e a energia que necessitam para terem melhor performance desportiva e, naturalmente, eles de certeza que também procuram ser mais jovens celularmente. Portanto, também por isso eles utilizam o X39. Bom, feito isto, feita esta explicação, e espero que não tenha sido muito complicado em termos de explicação, nós tentamos explicar aqui de uma forma simples, mas efetiva, como é que esta tecnologia funciona e como é que pode ajudar todos vocês a melhorarem a vossa saúde ou a terem uma prevenção efetiva, mas nada melhor do que ouvir testemunhos e perceber que efetivamente esta tecnologia funciona. Eu sou um deles, a verdade é que eu posso rapidamente contar o meu caso. Eu sofri de um problema de hérnia discal e nervo ciático há mais de 23 anos que lutava com isso. Tive um episódio que fiquei paralisado durante 3 meses em conta desta situação e em 2024 comecei a utilizar esta tecnologia com resultados brilhantes. Ao terceiro dia de utilização deixei de ter dores, mas o resultado mais impactante que eu tive foi ao final de 9 meses de utilização, quando fiz uma ressonância magnética para ver como é que estava o meu disco vertebral, porque nunca mais tinha tido dores, já praticava desportos, aquilo que já não fazia há muito tempo, e deparei-me com um resultado impressionante, que o meu disco vertebral já estava regenerado 87% em 9 meses de utilização. Tive muitas outras transformações, como por exemplo crescimento de cabelo. Eu sofri de alopécia, hoje tenho o cabelo completamente reparado, portanto já não tenho falhas de cabelo e muitas outras alterações. Sistema cardiovascular, há 2 meses atrás fiz um exame onde eu tenho hoje um sistema cardiovascular de um jovem de 27 anos e eu tenho 48, portanto a verdade é que eu hoje sinto-me novo. Naturalmente isto não é só com o X39, tem a ver com prática desportiva, tem a ver com boa alimentação, todos aqueles parâmetros que a gente falou inicialmente, mas sem dúvida esta tecnologia ajudou-me a ter uma saúde como um jovem e sinto-me como um jovem e por isso tenho tanto orgulho em partilhar esta tecnologia com o mundo. Mas
nada melhor do que termos aqui testemunhos impactantes sobre esta tecnologia e para tal eu vou chamar uma profissional de saúde que curiosamente acompanha estes dois casos, estes dois testemunhos que nós vamos partilhar hoje, e esta profissional de saúde, uma profissional aqui do Algarve, a doutora Teresa Pires, que já há perto de 3 anos, não é, que utiliza esta tecnologia na sua prática clínica. Bem-vinda, doutora Teresa Pires, a esta conferência e obrigado pelo convite de partilharmos o X39 com o mundo. Ok, olá, obrigada, Viriato. Boa noite a todos. Obrigada, pelas tuas palavras. Sim, é verdade que eu já utilizo, quer eu pessoalmente, quer na minha prática clínica, esta tecnologia desde março de 2023, está quase a Há fazer três quase. anos, e portanto, sim, é verdade. Se calhar, às vezes, para a grande maioria das pessoas, pode ser estranho, mas um, eu sou psicóloga, portanto, a minha área de atuação é a saúde mental. E naturalmente que quando nós trabalhamos com a saúde mental, muitas vezes temos muitos pacientes que nos chegam medicados e muito medicados, não é? Então, eu tento e tenho tentado sempre ao longo da minha prática clínica que eles possam ter uma vida muito mais ativa, porque uma pessoa que está com uma depressão, por exemplo, não é? É uma pessoa que precisa de ter atividade, precisa de ter disposição para poder ultrapassar aquela fase. E estando muito medicada, as pessoas, por norma, apresentam um quadro muito de muita prostração, de falta de energia, dormem muitas horas, mas não têm um sono reparador nem tranquilizador, porque dormem na base da medicação que têm, naturalmente, não é? Então, isto para explicar. Ao longo da minha prática clínica, tenho procurado sempre, ou procurei sempre, algumas soluções que pudessem ajudar as pessoas a ter uma vida mais saudável. Porque é possível, não é? O nosso corpo, ele tem a capacidade de autocura, de autorregeneração, e se nós o soubermos cuidar, um, se nos prevenirmos, não é? Que esse é o objetivo, é a prevenção, podemos realmente viver com muito mais qualidade de vida e muito mais saúde. Então, quando me apresentaram esta tecnologia em 2023, eu fiquei muito surpreendida, não é? Primeiro, nunca tinha ouvido falar em algo do género, já tinha ouvido falar muito em células estaminais, mas não tinha ouvido falar nesta tecnologia. Também estava há muito pouco tempo em Portugal, ia ser feita a apresentação oficial, portanto, eu estou mesmo desde o início. Portanto, fiz todo o estudo científico, apresentaram-me, deram-me toda a prova científica e eu comecei naturalmente por experimentar o produto em mim. Hum. Eu achava que não tinha nenhuma questão de saúde, não é? Portanto, eu convivia realmente com uma situação de saúde já há muitos anos, mas como aquilo já fazia parte de mim desde miúda, porque eu sofro de bronquite asmática, muitas vezes usava bomba, ou já usava um antihistamínico, quando tinha crises tinha que recorrer aos corticoides, mas não, embora tivesse a prova científica da tecnologia, comecei a usar para perceber como é que funcionava, como é que o meu corpo ia reagir. Convidei duas pacientes minhas a testarem o produto, porque eu queria testá-lo naturalmente. Portanto, foi assim que eu comecei a experiência com o X39. A partir daí tem sido um trabalho muito bonito, porque eu tenho ajudado muitas pessoas. Entretanto, começamos também a perceber que em crianças com autismo, com TDAH, com déficit de atenção, muitas vezes com questões de ansiedade, no pós-Covid, como falaste há pouco e muito bem, as questões de ansiedade aumentaram exponencialmente em jovens e crianças muito pequenas também. Um, É um fenómeno que está efetivamente relacionado com o facto das crianças terem ficado isoladas, de terem que um método de estudo diferente, isso causou-lhes questões de ansiedade, portanto,
temos efetivamente essas questões, e nós conseguimos ajudar essas jovens, essas crianças, de uma forma natural, porque de outra forma iriam recorrer à medicação. E eu, pessoalmente, e não tenho problema de assumir, eu não concordo que se mediquem crianças tão pequenas para estas questões. As questões têm que ser tratadas de fundo e resolver essas questões de ansiedade. Então, pronto, esta tem sido a minha experiência com o X39, com esta tecnologia. Sou uma apaixonada por toda a tecnologia da LifeWave, porque já experimentei toda, já fiz várias experiências, e estes dois casos que nós vamos aqui apresentar hoje, são mais uma vez a prova disso, de que esta tecnologia funciona, ajuda as pessoas e transforma-lhes a vida completamente. Sem dúvida, sem dúvida. E nós temos acompanhado muitíssimos casos. E eu, antes de passar aqui aos testemunhos, também queria levantar aqui uma questão que eu de certeza que a maioria dos convidados deve pensar, que é, hoje em dia cá em Portugal, e falando cá de Portugal, existem, penso que perto de 600 profissionais de saúde e terapeutas a utilizar esta tecnologia na sua prática. E penso que é importante passar às pessoas que um profissional de saúde jamais utiliza uma tecnologia com os seus pacientes sem primeiro haver uma comprovação científica daquilo que vai utilizar, não é? Portanto, há Uhum. um estudo exaustivo da vossa parte para, antes de começar a utilizar, Sim. para confirmar que realmente é algo válido e que pode vir a ajudar, certo? E depois fazem naturalmente testes em vocês próprios para poderem ver como é que funciona e Exato. que tipo de resultados é que pode obter, certo? Exatamente, naturalmente que sim. Nós temos, por exemplo, o caso da doutora Susana, que ela refere muitas vezes que quando lhe apresentaram a tecnologia, ela experimentou na mãe, não é? A mãe dela Exatamente. tinha uma questão de fibromialgia e, portanto, ela experimentou na mãe. Eu, no meu caso, não tinha ninguém na minha família, então convidei duas pacientes minhas com duas situações distintas, para perceber como é que a tecnologia se iria comportar, porque Exatamente. toda a prova científica, e aliás, nós ainda ontem estivemos os dois numa apresentação em espanhol, onde um médico mexicano, não é? Do Panamá, do Do Panamá. Panamá fez também a comprovação científica de estudos dele relativamente ao peptídeo. Nós Exatamente. sabemos que esta tecnologia está embasada na elevação do peptídeo de cobre, não é? E para Exatamente. nós percebermos, os profissionais de saúde estão aqui, digamos que vêm aqui dar o seu testemunho da utilização, não é? Mas qualquer pessoa pode ir, por exemplo, à PubMed, não é? Exato. Que é um dos diretórios Portais. Sim. sim, um dos diretórios que tem muita matéria científica, e se pesquisarem GHKCU, vocês vão ver e encontrar imensos estudos sobre os benefícios deste peptídeo e como ele é utilizado. Eu, no meu caso, quando estudei, eu fui naturalmente perceber como é que ele funcionava na minha área, não é? Minha área é Exatamente. saúde mental, e eu queria saber como é que se comportava este peptídeo, como é que ele ia atuar ao nível neurológico, e foi isso que estudei. Mas sim, tens razão que naturalmente que um naturopata, um médico, um enfermeiro vai certamente pesquisar e perceber de que forma é que esta tecnologia pode atuar e ajudá-lo na sua prática Exatamente. clínica, não é? E cada vez Exatamente. mais, nós sabemos que a sociedade, o mundo está em transformação, em evolução. E os profissionais de saúde, felizmente, começam a ver que, embora a industrialização, a era da industrialização da tecnologia tenha vindo trazer realmente muitas coisas boas, por outro lado, também nos trouxe algum afastamento de algumas práticas que eram saudáveis, não é? Exatamente. O fast food, a alimentação mais processada, tudo isso tem efeitos nefastos no organismo. E, portanto, felizmente que
os profissionais de saúde, as pessoas estão a ficar muito despertos para encontrar soluções naturais, não é? Naturais, exatamente. E pronto, e aí naturalmente que entra esta empresa, esta tecnologia, que em boa hora entrou em Portugal, não é? Porque Exatamente. vamos naturalmente transformar muitas vidas. Exatamente. E já são quase 6 milhões de pessoas em todo o mundo com vidas transformadas e serão muitos milhões mais porque esta tecnologia está a ganhar uma dimensão gigantesca no mercado internacional devido aos resultados e devido aos testemunhos, como vamos agora aqui ouvir, dois testemunhos muito impactantes. E vamos passar então a essa parte e vamos começar talvez aqui pela Célia Duarte, que eu tenho aqui já, estou a vê-la aqui na imagem, portanto, vamos começar pela Célia Duarte. Bem-vinda, Célia. E primeiro de tudo, obrigada por disponibilizares prestar o teu testemunho. Eu sei que muitas das vezes não é fácil nós expormos a nossa situação perante o público e, portanto, agradeço de antemão a tua disponibilidade de partilhares. Célia, queres-nos partilhar então? Estás a ouvir, certo? Penso que já Estou a tens o ouvir. microfone. Olá. Maravilha. Bem-vinda, Célia. Olá, boa noite, Um, obrigado. Muito bem, então partilha connosco, por favor, o que é que aconteceu, o que é que estavas a viver e o que é que esta tecnologia te veio ajudar. Ok. Quero só agradecer pelo convite, porque é sempre muito importante darmos os nossos testemunhos. Acho que é isso que vai fazer as pessoas verem realmente a tecnologia que nós temos em mãos. Hum, Obrigada. E, portanto, eu sou de Portimão, vivo em Portimão. Uh, Fui praticamente toda a vida escriturária, administrativa, até 2018. Estava a trabalhar numa clínica de fisioterapia, quando em fevereiro de 2018 tive um diagnóstico de cancro da mama. E então tive que fazer a tumorectomia para retirar o carcinoma e de imediato comecei a fazer os tratamentos, o protocolo de tratamentos para a minha situação, que foi quimioterapia durante 6 meses, 16 ciclos de quimioterapia, 35 ciclos de radioterapia e comecei também a fazer hormonoterapia, que ainda faço até hoje, que faz parte do protocolo durante 10 anos. E assim que comecei a quimioterapia, vieram as dores. Comecei a ter dores horríveis, horríveis mesmo, nos ossos, nos membros inferiores, pés, pernas, nas mãos. Depois vieram as dores nas articulações também, os joelhos, os nós dos dedos, os pulsos, os tornozelos. Fiquei com pronto, uma situação muito complicada de dor. Não conseguia fazer a minha vida normal. Para não falar que não conseguia dormir, andava extremamente cansada, não, fiquei com ansiedade por causa desta situação. Tive que pedir ajuda à consulta da dor para começar a fazer medicação. Tomei muita medicação, opiáceos. Comecei a fazer adesivos de fentanilo, que é um opiáceo potentíssimo, mais forte que a morfina. Uhum. E andava já assim de uma forma que parecia um zombie. Não conseguia, não podia conduzir, não conseguia fazer nada em casa, não podia ir para a rua sozinha, porque era uma droga mesmo potente. E então, em janeiro deste ano, tive a sorte, e eu agradeço muito às pessoas que me apresentaram os X39, porque comecei a experimentar no dia 14 de janeiro. Eu primeiro quis tirar os adesivos de fentanilo, porque eu queria mesmo ver a diferença entre a minha situação, que estava tão mal, e para ver a diferença. Deixei os adesivos de fentanilo uns dias antes, e no dia 14 de janeiro, às 7 da manhã, coloquei um adesivo de X39. E surpresa das surpresas, à 1 da tarde, eu estava com uma leveza, a dor desapareceu completamente. Fiquei extasiada, não queria acreditar no que estava a acontecer.
E a partir daí a dor não voltou mais e comecei a notar, comecei a dormir bem, comecei a ter muito mais energia, passou aquela exaustão, hum, passei a fazer a minha ginástica, que eu tinha, não conseguia fazer, tinha deixado de fazer durante cerca de um ano. Voltei a fazer exercício físico, voltei a ser ativa. Eu estou reformada e pronto, tive uns aninhos bons, muito inativa. Voltei a fazer o exercício. Eu, neste momento estou a fazer exercício numa turma de ginástica de manutenção, uma turma avançada. Já consigo Uau, acompanhar as colegas. Estou muito feliz com isso. Ainda hoje uau. o meu professor me elogiou porque já faço tudo como as outras, tudo Uau, normal, cheia de energia mesmo. fantástico. Os meus braços já levantam, já levanto pesos que eu nunca imaginei levantar. Já Bom, voltou a conduzir, hein? sim, 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 isso voltei logo. Só não conseguia conduzir quando estava com o fentanilo, Ok, porque era muito potente e eu não tinha condições para andar a conduzir. Exatamente. muito bem. Naturalmente, ainda continua a Ah, Célia a fazer hormonoterapia e não é para sim, interromper nenhum. sim, Já agora aproveito isto para também transmitir que esta tecnologia não entra em conflito com nenhuma medicação ou nenhuma terapia que estejam não. a fazer, portanto, podem associar, portanto, até é um complemento efetivo para qualquer outra terapia que estejam a fazer, portanto, não têm que interromper nada, portanto, simplesmente deixaste de utilizar os outros pesos por tua decisão para ver o efeito que trataria nesta questão das dores, mas não temos que interromper nada daquilo que já estamos a fazer, que os médicos nos prescrevam. Célia, no âmbito geral, e naturalmente ainda não está tudo resolvido, não é? Porque foram muitos anos a danificar o corpo, há muito para restaurar, não é? Há muito para recuperar, mas no âmbito geral, e estamos a falar de, vai cumprir um ano, não é? Como Sim. é que tu classificas esta transformação? Isto foi uma transformação incrível de 180 graus. Eu estou uma pessoa nova, mesmo, literalmente uma pessoa nova. Até na pele, eu nunca tive a pele como tenho Exatamente. agora. A minha pele sempre foi, tinha acne e Uhum, era, pronto, parecia cortiça. A minha pele está fina, está macia, está brilhante. uhum. Até nisso eu noto a diferença. Mas claro, mas E é pronto, assim, é natural, Célia, é natural, mas também é natural que no seu caso, que vai levar ainda mais algum tempo. É muito importante que você faça sempre uma boa hidratação, não é? Que sim, faça uma alimentação cuidada, naturalmente. Fazer o exercício físico como está a fazer é fundamental. São práticas de saúde, não é? Que deve continuar a fazer, mas também temos que ter em conta que passou por um período, por uma agressão de químicos muito grande, usou medicação muito forte para as dores, que acaba por danificar de alguma forma, porque são químicos muito agressivos. E, portanto, é preciso regenerar e restaurar. E aquilo que está a acontecer com a Célia é isso exatamente, são os benefícios desta tecnologia, que é a elevação do peptídeo. O peptídeo vai desinflamar, vai limpar, vai promover a estimulação de todos os antioxidantes e vai limpar o organismo dela de todas aquelas agressões, não é? Que ela sofreu. E, portanto, é realmente muito gratificante. Eu, por acaso, acompanhei a Célia desde o início, desde a primeira vez que ela foi assistir a uma apresentação e é muito verdade. gratificante ver a transformação dela, porque ela está realmente uma pessoa diferente. Exatamente. Eu acho que, inclusivamente, a Célia perdeu peso, Já perdi peso, não foi? Pronto. é É, verdade. quantos quilos? No total, uns 10 quilos. Ah, Porque, entretanto, as vossas mentorias também comecei a comer muito melhor. Exatamente. isto é muito importante, porque aqui Exatamente. não é só pôr pets, não é? Há toda uma mentoria Não, por não, não. trás de saúde e bem-estar que Exatamente. funciona. Exatamente, Exatamente. comecei a Mas sim. fazer muitas coisas como deve ser e noto a Uhum, diferença. No uhum, volume, perdi muito volume corporal, volume exato. abdominal,
Exatamente. E pronto, sinto-me outra pessoa. Desinchou, limpou Deixei. todos os corticoides e todos aqueles químicos. Fantástico. É verdade. Muito Parabéns, Célia, e obrigada pelo seu testemunho. obrigada. Muito Obrigada por obrigada, ter Célia. De verdade, disponibilizado. um excelente testemunho e uma excelente recuperação. E muito obrigada pela tua disponibilidade. E vamos já de seguida Nada. também, porque já estamos dentro do tempo, chamar o próximo testemunho, que é a Natália Silva. Aqui um caso para mim muito, particularmente muito gratificante, porque é uma amiga minha de há muitos anos. E que curiosamente já há alguns anos que estava afastada, não estávamos em contacto, e quando a vi de novo, era uma pessoa completamente diferente, devido à condição que ela tinha, e hoje, sem dúvida, é um prazer enorme ver como esta pessoa está. Então eu vou chamar a Natália Silva. Natália Silva, estás por aí? A ver se liga o microfone Olá, para. boa Olá, noite. olá, Olá, boa noite, estão-me a como ouvir? estás? Boa Estamos a noite a ouvir? todos. Ouvir e a ver. Ouvir e a ver. Pronto, em primeiro lugar, obrigada também pelo convite e pronto, estamos cá. Estamos cá. Oh, Natália, tu tens 3 episódios bastante importantes para partilhar aqui hoje, porque não foi só uma situação, foram 3 situações que ocorreram ao longo deste tempo, e que eu pessoalmente acompanhei desde o início, a Teresa Pires também acompanhou. Conta-nos um bocadinho como é que o porquê que começaste a utilizar esta tecnologia, o que é que já vinha a acontecer, o tanto que investiste, não é? A tentar recuperar dessa condição e o que é que a X39 fez por ti? Então é assim, eu no ano de 2023, parte do ano 2022, 2023, eu tive sem qualidade de vida porque tenho 3 hérnias discais, a da L5 apanhou-me o nervo ciático e eu não tinha qualidade de vida. Eu tinha dias que eu não conseguia andar, não conseguia trabalhar, nada, dores horríveis. Eu usei tudo, pronto, desde injeções de colagênio, injeções de ozono, fiz ozonoterapia, fiz tudo, medicação, desde o tramadol, eu tomava um tramadol de manhã, outro à noite, eu não conseguia. Depois, com essa situação, não conseguia trabalhar, não conseguia. Eram dores horríveis, eu sofri brutalmente. Depois, no meio dessa situação toda, comecei a estar em depressão, comecei a estar em depressão também. Tinha tonturas, não me equilibrava a 100% e caí, fraturei a cavícula do ombro direito. Ao fraturar a cavícula, uma situação mal conduzida, criei 2 tendinites e um quisto. Uh, Pronto, continuavam, eram as dores na coluna, era a hérnia, portanto, Já não bastava, não era? o nervo ciático, e era o braço, eram dores brutais, brutais, brutais. Eu, quando levava as injeções de ozono, aquilo era horrível. Eu tinha dores, parecia que se me partiam os ossos todos do braço. Pronto, e andei e em depressão. E estava na última, eu não conseguia trabalhar em condições, eu não conseguia, sentia-me super, super, super mal. Quando conheci, e mais, eu ia a todo o local que me diziam: aqui há um médico, há alguém que trata dores. Eu ia, eu gastei balúrdios de dinheiro. Chegou uma altura que eu não tinha nem saúde nem dinheiro já. E quando conheci o X39, pois olha, vou experimentar. E experimentei no primeiro dia que eu usei. Por acaso, o primeiro que usei logo não foi o X39, foi o Icewave. Icewave. o Icewave. Uhum. Foi colocado um Icewave aqui no ombro, um de um lado, outro do outro, pronto, no ombro, e na coluna. Eu nessa noite, eu deitei-me às 10 da noite e acordei às 6 da manhã, porque eu não, antes,
eu não dormia mais do que 2 horas por noite. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia estar deitada, adormecia-me os braços, adormecia-me as pernas, eram dores horríveis, dores horríveis. E eu chorava, chegava a chorar e dizer: Meu Deus, eu nunca mais vou ter qualidade de vida. Eu só queria ter qualidade de vida. Digam-me algo que eu possa ah, ter, que possa superar isto. Eu tomava desde de comprimidos, desde tudo a tudo. Eu um dia, na frente do meu osteopata, eu disse-lhe a ele: Doutor, faça-me um favor, ou dê-me algo, veja o que é que me pode dar para que me passem estas dores e para que eu consiga viver sem dor, porque eu sei que tenho que envelhecer, mas envelhecer com qualidade de vida é uma coisa, envelhecer nestas condições, não. Ou dê-me algo, veja o que é que me pode fazer para que eu consiga viver sem dor, ou Uhum. então arranje-me algo que eu vá desta para melhor e acabou-se, porque eu não conseguia viver mais assim. Entramos em E, modo desespero completo. exatamente, era desespero completo. E então, nessa noite, usei o Ice Wave, dormi bem, eu de manhã nem acreditava, nem queria acreditar que tinha conseguido dormir das 10 da noite às 6 da manhã. No dia seguinte coloquei logo um X39. A partir daí comecei a usar. As dores se me passaram logo. Não, havia aquela dor, aquela sensação, quer na coluna, quer no braço, aquela sensação olha, estou aqui, mas minimizei aqui bastante. A partir daí, pois tenho usado sempre para mim, e acredito quem quiser, para mim, o X39, esta tecnologia foi um milagre. Eu nunca, nas condições que eu me encontrava, eu nunca me imaginava já conseguir voltar a ter a qualidade de vida que tenho hoje, voltar a ser a pessoa que era antigamente. E felizmente, há ano e meio que eu uso a tecnologia, nunca mais tomei um químico e não tenho dores. E Portanto, já andas de E salto eu, e eu, alto. e e eu Não, sou depois, testemunha que ela anda, eu sou testemunha que ela anda aí muito fresca e fofa. é mesmo, depois, a última situação que eu tive, a última situação, isso também era uma situação que eu já tinha há algum tempo, que era um carcinoma, um carcinoma basocelular no nariz. Depois tive que ser operada. A doutora Teresa também assistiu a tudo isso, porque eu mandava-lhe as fotos todos os dias. Fui operada, foi uma operação assim um bocadinho dolorosa. O médico, quando terminou a cirurgia, disse para mim: Natália, você agora vai ficar toda negra. E eu disse-lhe: Não, doutor, não, eu não vou ficar negra porque com os meus pensos milagrosos eu não vou ficar negra. E assim foi. Aconselhei-me com a Teresa, cheguei a casa, coloquei, batexei-me toda, coloquei o Carnosine, coloquei o Ice-Wave, coloquei o Ion e felizmente não fiquei nada negra. Nada. Quando fui, no primeiro dia que fui fazer o pense, o enfermeiro assim, uau, mas você foi operada há quanto tempo? E está com um aspecto maravilhoso. Ao sétimo dia, quando me começou a tirar os pontos, ele dizia assim: Mas você parece que tem 20 dias de operação. Parece que há 20 dias, numa situação normal, você teria, para estar com este aspecto, teria que ter 20 a 30 dias de ter feito a cirurgia. Isto ao sétimo dia. E felizmente, olha, E correu. estás aí com o nariz novo. E estou Exatamente. exatamente, fiquei com o nariz mais Um bonito, nariz de fiquei. Cleópatra. Claro. Pronto, esta é a minha experiência, é realmente aquilo que pronto, o conselho que eu dou, se há convidados na sala, o conselho que eu dou aos convidados experimentem. Não, há uma situação que eu fui
eu andei muito tempo a não acreditar. Não façam isso. Experimentem. Sim, porque andou Experimentem. um ano a fugir. Andou um ano a Andei Exatamente. fugir. um ano a fugir. Um ano a fugir, gastou mais de 10 mil euros em terapias sem funcionar Mais. e um ano a fugir disto por ceticismo, que é normal, e atenção, eu deixo já Sim, aqui sim, claro a sim. toda a gente, eu acho que Uhum. todos nós fomos céticos, porque é uma coisa que não, é fora de comum, não é? E é normal que o ser humano seja cético. Viriato, desculpa-me interromper-te, mas temos aqui uma pessoa no chat que não está, o nome não está identificado, tem apenas um número que é um 5 qualquer coisa. O senhor ou a senhora tem aqui um nome 540 415. Não sei se é um senhor, se é uma senhora, tem que falar com quem o convidou para vir a esta Exato, reunião. exatamente. Porque nós aqui funcionamos todos por convite, convidamos as pessoas para virem assistir. Então, por favor, fale com quem, ou se, por exemplo, viu na internet, em algum Instagram ou alguma coisa, fale com essa pessoa, contacte com essa pessoa para que essa pessoa lhe diga como é que pode adquirir, está bem? Ai, mas já não se Ok. lembra quem o convidou. Ok. De- Pronto, olha, então faça uma coisa. Então escolha um, faça pim pam pum, escolha um e fale com essa pessoa. tem que ser porque pelas pessoas que convidaram. Exatamente. Então, para terminar, olha, Natália, olha, muito obrigada pelo teu testemunho com o Dr. Viriato. Não sou doutor ainda, mas Pronto. sou Então assessor de saúde. fale com o Viriato. Vá, pronto. Exatamente. Meus queridos, primeiro de tudo, Natália, muito obrigada pelo teu testemunho. Realmente foi uma transformação muito grande que eu acompanhei. Além disso, a Natália é minha amiga há muitos anos. Eu posso-vos dizer que quando eu vi de novo, e foi quando a Natália me contactou, até porque viu uma postagem minha no Facebook, ou melhor, nem foi a Natália, foi a Não, Olga, foi que é uma óbvio. amiga em comum, que curiosamente a nora da Olga já estava a ser tratada por uma médica da zona centro do país com esta tecnologia. E foi isso que levou a Olga a dizer à Natália: estes pets são o que o Viriato está a falar, são os pets que a minha nora está a utilizar para uma recuperação de cancro, ok? E portanto foi isso que levou a Natália a contactar-me, e posso-vos dizer que eu já não via a Natália há alguns anos e quando eu a vi eu disse, esta mulher envelheceu 15 anos, porque isso leva a uma deterioração de imagem, Oh, as dores e a limitação faz realmente. E hoje vejo uma Natália nova, e para mim é um grande orgulho ver uma amiga completamente recuperada, nova, já anda de salto alto, que não andava, exatamente. não é? Que não Não, conseguia andar de salto alto e hoje já anda. nada, nada. Exatamente. E sem dúvida para mim é um orgulho ter acompanhado e com a doutora Teresa Pires este caso. Muito obrigada, Natália, pelo teu testemunho, tá? Doutora Obrigada, Teresa, eu. é isto que nos leva a partilhar esta tecnologia, a falar, a aconselhar esta tecnologia a toda a gente. E sem dúvida o que nós podemos dizer a todos os que estão aqui como convidados é falem com a pessoa que vos convidou, porque eles têm acesso a que vocês tenham códigos promocionais para aceder e para adquirirem esta tecnologia pela empresa com descontos e com promoção. Portanto, falem com a pessoa que vos convidou, e dessa forma vocês experimentem, não deixem de utilizar, porque sem dúvida é a única forma de dar resposta ao vosso ceticismo como nós fomos, porque sem experimentarmos nós nunca vamos ver como é que esta tecnologia funciona. Doutora Teresa, quero dar uma última mensagem aqui à plateia antes de fecharmos? Sim, sim, gostaria. Olha, para começar, a senhora já se identificou, é a dona Fátima Cerdeira, portanto, quem convidou esta senhora, por favor, contacte com ela, para ajudarem a que possa utilizar, a nossa tecnologia. E para finalizar, em primeiro lugar, agradecer-vos a todos, agradecer a todas as pessoas que todos os dias levam a LifeWave a mais gente, a todas as pessoas que todos os dias transformam vidas. É para mim um orgulho e uma honra poder trabalhar com todos vocês diariamente. E depois, em segundo lugar, esta é a última quarta-feira do ano em que vamos estar aqui. As próximas
são dias de estarmos com as nossas famílias, a usufruir das festas, e portanto queria desejar-vos a todos um Santo Natal, um feliz Ano Novo, que o novo ano vos traga tudo aquilo que vós desejam para vocês, para as vossas famílias, que em 2026 continuemos a espalhar a magia da LifeWave por aí, por esse mundo fora. E que todos sejam felizes, que tenham muita saúde, e que sejam um ano de muitas bênçãos para todos. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Viriato, pelo teu trabalho, por Muito esta obrigado. reunião fantástica, e vemo-nos por aí numa Por sala aí, de Zoom ou por aí numa apresentação exatamente. presencial. Um abraço e um Exatamente. beijo Muito enorme a obrigado. todos. Muito obrigado, Obrigada. doutora Teresa, por esta disponibilidade sua de estar aqui connosco e partilhar os seus conhecimentos. E das suas palavras eu faço as minhas, o desejo de um bom Natal, boas festas. Lembrem sempre daqueles dois desejos que nós temos sempre na passagem de ano, não é? Podemos ter muitos desejos, mas há dois que estão sempre presentes, que é dinheiro e saúde. Pelo menos aqui vão conseguir ter saúde com o X39 e com a LifeWave, portanto, e com isso melhor capacidade para produzirem dinheiro. Portanto, meus queridos, não deixem de utilizar, não deixem de experimentar, porque sem dúvida o maior tesouro que nós temos na vida é a nossa saúde, porque sem saúde não fazemos nada, está bem? Portanto, meus queridos, da minha parte é tudo, um bem-aja e até à próxima reunião.